E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início ao nosso curso aqui. Nosso módulo 1 ele vai falar sobre fundamentos de teste de software. A gente vai abordar aqui alguns conceitos bem teóricos e mais básicos sobre teste de software. E vou reforçar o que eu falei nos vídeos anteriores. Caso você seja uma pessoa mais intermediária, uma pessoa avançada, talvez não faça tanto sentido algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu vou tentar usar linguajares mais básicos e menos técnicos possíveis para tentar colocar pessoas mais iniciantes na mesma página, já que o curso é para pessoas mais iniciantes que querem entrar para trabalhar com qualidade de software, tá bom? Então eu vou aumentar o nível de complexidade de alguns termos e falar os termos que a gente usa normalmente conforme o tempo, mas de início vocês vão ver que eu vou estar tentando contornar algumas nomenclaturas para realmente explicar o que elas são, para ficar o mais simples possível para essas pessoas que estão entrando agora, tá bom? Então vamos dar início aqui e conforme vai passando aí a gente vai vendo coisas um pouco mais avançadas, tá? Então, primeira coisa que eu quero mostrar é só essa brincadeira aqui. Quando eu cheguei na internet tudo era mato. Eu cheguei a utilizar um pouco da internet quando era antigamente, discado e tudo mais, aqueles monitores grandões, cinza, aquela coisa meio feia lá. Mas eu era bem criança, né? Eu usava aquilo lá só para jogar joguinhos. Agora, quando a gente fala para teste de software, trazendo aqui para o nosso contexto, eu peguei uma transição do cascata para o ágil. Então, eu não cheguei a pegar o início, quando se usava só cascata e não se tinha muitos processos como a gente conhece hoje. Eu não vou falar a ausência de processos, porque a ausência de um processo a gente pode falar que também é um processo e funcionava na época, né? Já que o software é entregue há muitos anos, tá bom? Não é como se só passou-se a entregar software depois dos anos 2000. Não foi assim, tá? Mas muita coisa mudou e a gente tem um dos pioneiros nessas mudanças e em questões de processo, trouxe bastante coisa, foi o Myers. Eu cheguei a dar uma olhada nesse livro, eu não li ele, mas ele tem umas coisas interessantes, então fica aí uma dica, uma das pessoas das antiguidades aí, que trouxe bastante coisa. E tem outros nomes mais antigos também bem famosos, tá bom? Mas aí fica a dica aí para alguma leitura posterior. Não vou me alongar aqui, porque o objetivo não é fazer uma datação bibliográfica aí de tudo que aconteceu com o teste de software, é trazer mais como era, como é hoje em dia, de uma maneira bem tranquila, tá bom? Então, basicamente, quais eram os objetivos dos testes, tá? Encontrar defeitos. Então, hoje em dia a gente tem uma noção um pouco diferente de teste, a gente fala muito sobre qualidade de software, experiência de usuário, fazer o software mais otimizado e melhorar no geral o processo e etc. Antigamente, vou reforçar, não é que não existia processos, mas as coisas eram um pouco diferentes. Então a gente queria basicamente encontrar bugs e pronto, devolver os bugs abertos para o nosso desenvolvedor. Ele ia corrigir, a gente ia retestar, depois ia liberar para o cliente. E pronto final e era isso. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, mas se a gente falar antigamente, a gente queria encontrar defeitos, tá bom? Se a gente falar aqui agora de problemas comuns que tinham antigamente, novamente, falando aqui da falta de processo, não é que não existiam processos, mas eram diferentes e acabavam que eles não eram tão dinâmicos igual eram hoje, que é o terceiro ponto que eu falei aqui, ó, ausência de metodologias mais dinâmicas. Antigamente algumas coisas eram um pouco mais engessadas, tá bom? Se a gente olhar ainda mais, se a gente for comparar, né, a questão de cascata com metodologia ágil, a gente vai ter vídeo mais pra frente falando disso, mas duas metodologias muito comparadas quando a gente olha aqui para nossa área de software, tá bom? E também a gente tem aqui quanto à nossa função, que era apenas testar. Hoje mudou bastante disso, né? Hoje você olha para o tester, para o testador, mais como uma pessoa de qualidade, quer trazer processos, melhorias, e não simplesmente um robozinho que vai ficar apertando o botão lá e pronto, tá? Não que fosse simplesmente assim, porque a tarefa de teste não é simplesmente só testar, não é tão simples assim. A gente também vai ver o que é realmente o teste, o que é o testador, o que nós fazemos. Mas era uma das coisas que a gente tinha, né? A gente só testava e encontrava bug, basicamente, tá bom? E outra coisa que a gente pode citar também é a questão de ferramentas, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo, não a gente, né, mas as comunidades, empresas vão trazendo ferramentas melhores, tanto pro lado de desenvolvimento, quanto, por exemplo, softwares para a gente desenvolver, né? A gente não vai desenvolver um bloco de notas, né? Hoje a gente tem VS Code, a gente tem o Android Studio mesmo para a gente desenvolver mobile. Então a gente tem ferramentas muito boas para gestões de bugs e histórias do usuário, as funcionalidades que a gente vai desenvolver, né? A gente tem um Jira, a gente tem um Azure DevOps, a gente tem bastante
bastante ferramentas aí, tá bom? Até também para quando a gente vai colocar naquelas esteiras de desenvolvimento contínuo, entrega contínua, que é quando a gente desenvolve, a gente já testa e já implanta lá no ambiente do cliente. Também é um conceito que a gente vai ver depois. Então, a gente evoluiu bastante a questão de ferramentas, tá? Que a gente não tinha tanto isso antigamente. E aqui, só uma curiosidade, uma coisa que eu tinha ouvido há muito tempo, né? É a origem do termo bug, né? O termo bug que a gente usa hoje é para problemas, defeitos que foram abertos, né? Alguma coisa deveria funcionar e não está funcionando. Está com um comportamento não esperado, que não deveria estar acontecendo, tá bom? A gente tem isso datado de um problema que aconteceu com o Thomas Edison, é o que fala a história, tá bom? E ele tava usando um fonógrafo e tava com algum problema. Aí quando eles abriram os circuitos para ver, tinha um inseto lá dentro que ocasionou algum curto-circuito, algo do tipo, e o equipamento não estava funcionando corretamente. E por conta disso, o termo inseto em português, ele é traduzido para bug em inglês, né? Então ficou como bug. Então, quando a gente fala que tá com bug, a gente tá com algum problema no nosso software, tá bom? É aqui só algumas referências que eu pesquisei, algumas coisas aí para trazer para vocês, mas coisa bem simples, tá bom? A aula de hoje é isso, foi uma coisa bem rápida e simples. A gente se vê na próxima aula.